Que alegria! Estamos na lição de número 4 agora. Já o tempo tem passado com alguma celeridade. É muito bom estar com você. Estamos estudando uma lição preciosa nesse trimestre, administradores fiéis. Tomara que eu e você sejamos administradores fiéis dos bens que Deus nos conferiu. Na lição 4, o tema é ofertas para Jesus. Primeira pergunta, o que é uma oferta? Oferta é o que nós oferecemos a Deus além do nosso dízimo. O dízimo é fixo na Bíblia, é permanente. A oferta, ela não tem um percentual, mas você vai ver já já que ela deve ser proporcional à bênção de Deus na nossa vida. Na Bíblia, existem diferentes tipos de ofertas. Nós temos a oferta pelo pecado, que o povo fazia, geralmente levava lá um animal. Oferta de gratidão, às vezes os primeiros frutos da terra, né, as primícias. Ofertas para os pobres, para ajudar os pobres, isso era muito importante no antigo Israel. Ofertas para a construção do templo, para a manutenção do templo, tudo isso está dentro da Bíblia. Você vai analisar, por exemplo, 1 Coríntios 29, verso 5, vai falar de algumas dessas coisas. As ofertas, elas devem, como eu já disse, baseado na Bíblia, elas devem ser voluntárias, ou seja, alguém não deve impor um percentual, dizer você tem que dar 10%, 15% ou 20%. Agora, o fato de elas serem voluntárias não quer dizer que elas são optativas. É voluntário no sentido de que ela tem que ser espontânea, ela tem que brotar da sua gratidão a Deus. O dízimo tem mais a ver com obediência ao que Deus disse, a um mandamento. A oferta tem mais a ver com o extravasar da minha gratidão, da minha alegria pelas bênçãos que Deus me dá. As duas coisas têm a ver com gratidão, mas a oferta por excelência, né? Então, qual deve ser, em segundo lugar, a motivação da minha oferta? Então, a primeira motivação deve ser amor e gratidão a Deus. O texto bíblico diz assim: tudo vem de ti, e das tuas mãos damos, ou das tuas mãos devolvemos para ti, para Deus no caso. 1 Crônicas 29, verso 14, né? A oferta também deve ser, além da gratidão, a evidência de um sacrifício vivo para Deus. Muita gente quer falar que você deve morrer, você ser um mártir. Bom, isso em algum momento pode ser necessário. Agora, será que a gente se antena para perceber que todo dia a gente recebe bênçãos de Deus? Semanalmente, mensalmente, anualmente recebe bênçãos de Deus? E por que não damos uma oferta como um sacrifício vivo e aceitável a Deus, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida? E aí, a terceira pergunta da nossa série, como eu fiz com o dízimo, estou fazendo também com a oferta, qual é a proporção da oferta? A Bíblia não estabelece o percentual da oferta, mas diz que deve ser conforme a bênção, né? O texto bíblico diz assim: cada um de vocês, eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, que é uma versão mais acessível ao nosso português aqui, né? Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. Deuteronômio 16, 17. Quando você vai para 1 Coríntios 16, verso 2, aquele clássico texto que o apóstolo Paulo pede as ofertas dos irmãos de Corinto, ele diz assim: cada um de vós ponha em casa separada a oferta conforme a sua prosperidade. Ou seja, a bênção vai determinar. Se nessa semana eu ganhei muito, minha oferta tem que ser maior. Se nesse mês eu ganhei muito, deve ser maior. Se eu ganhei a mesma coisa, dou a mesma coisa. E se eu não ganhei nada? Não dou nada. Mas dificilmente isso vai acontecer. Sempre temos bênçãos de Deus, coisas para agradecer. O quarto ponto, a quarta pergunta é: as ofertas, pastor, fazem parte da nossa adoração a Deus? Sim. O texto bíblico diz: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. E adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. 1 Crônicas 16, verso 29. Isso foi um convite à adoração formal no templo. E ele diz que isso deveria vir acompanhado das ofertas. Há até um texto bíblico que diz que Israel foi aconselhado a não ir diante de Deus com as mãos vazias, sempre devia trazer uma oferta.
E aí uma boa pergunta que alguns podem fazer é: Deus fica observando as nossas ofertas? Bom, a resposta é sim. Você lembra da história da oferta da viúva pobre? A Bíblia diz que ela foi observada por Jesus e ela foi elogiada por Jesus como um exemplo de amor a Deus e o interesse por sua obra, né? Lá em Marcos 12, 41 a 44. Né? Você tem também a história do centurião romano, lembra da história do centurião romano, lá em Atos 10, quando Pedro fala com ele, diz: olha, suas orações e suas ofertas foram observadas, né? Então você percebe que Deus está observando as nossas ofertas, se elas são fiéis. Porque muitas vezes a gente acha que engana a Deus. A gente dá uma esmola para Deus. Ah, eu vou dar ali 50 centavos, um realzinho, às vezes até com a série cortada. E nós achamos que estamos com isso adorando a Deus. Deus quer o melhor da nossa parte. Para a gente concluir a lição dessa semana, além do amor, da entrega pessoal e da gratidão a Deus, a pergunta é: as ofertas devem ser generosas? E a resposta é sim, né? Se você pudesse ler e comentar com a sua unidade aí da Escola Sabatina, um pouquinho das seguintes dádivas que a Bíblia nos apresenta. Você lembra da história de Maria, em Marcos 14, 3 a 9, que doou tudo o que tinha para Jesus? E a outra história bonita também, você tem a história de Barnabé, quase ninguém fala dele, lá em Atos 4, 36 e 37, né? Aliás, esse Barnabé, a Bíblia diz que ele vendeu uma propriedade e depositou aos pés dos apóstolos, porque a igreja estava precisando, e ele fez e entregou o seu melhor pela igreja. Ele está em vívido contraste com o que vem logo na sequência. No capítulo 4 fala de Barnabé doando tudo, e você fala no capítulo 5 a história de Ananias e Safira, que vendem também uma propriedade, mas não dão tudo. Então há um vívido contraste entre Barnabé e sua atitude generosa e Ananias e Safira e sua atitude hipócrita e insincera, né? Então, a gente chamaria essas ofertas, a lição até usa uma expressão, né? Essas ofertas generosas, como por exemplo de Barnabé, como oferta do pote grande, ou seja, recebeu muita bênção no pote, também devolveu muita bênção através da sua oferta, né? Pense um pouco sobre isso, analise com os seus alunos, seus amigos, e a gente volta a se encontrar aqui nesse canal para mais uma discussão sobre administradores fiéis à espera do Mestre, esperando Jesus e administrando os bens que ele nos dá. Um abraço e semana que vem a gente está de volta.